Pessoal, de fato foi confirmado, esse vídeo procede. É um culto com mais de 100 horas de adoração, louvor e pregação. Está acontecendo sim numa das cidades dos Estados Unidos, na capela de Asbury, uma coisa assim. Uma das pessoas que confirmou esse culto é o pastor Lamartine. Veja o vídeo agora em que ele fala. Gente, aqui na cidade de Asbury, nos Estados Unidos, está acontecendo um avivamento extraordinário. Há mais de 100 horas, alguns jovens começaram a se reunir numa chapel, numa capela, e começaram a orar e adorar, e o povo não ia embora. E foi chegando gente, agora tem uma multidão lá, a igreja está lotada, e o povo continua adorando. Eu estou muito, mas muito alegre, porque eu estou aqui nos Estados Unidos há algum tempo, e assim, tenho sentido o espírito da apostasia, até fiz uma live sobre isso. E Deus, Ele sabe furar as barreiras do diabo. E está acontecendo alguma coisa linda, gente. Compartilhe, todo mundo da internet, os vídeos que estiverem acontecendo, para inspirar essa geração, uma geração de resistência, gente. Porque é isso que a igreja é, a resistência ao espírito do anticristo. Isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos, pode acontecer também no Brasil e no mundo inteiro. Que coisa linda, Espírito Santo, nós te glorificamos, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Tu és Senhor e o Senhor vai alcançar todos aqueles que o Senhor quer. E isso ninguém pode impedir, nem mesmo o espírito do anticristo. Glória a Deus. Compartilhe. Um episódio parecido com esse aconteceu em 1970, quando alguns alunos foram orientados a começar um culto, também nesse mesmo local, e ali o Espírito de Deus foi derramado. E o que era para ser apenas 15 minutos, 45 minutos de cultos, se não me falta a memória, se estendeu por mais de 185 horas de adoração e louvor. O que aconteceu? As universidades próximas e cidades próximas pediram para esses mesmos jovens iniciarem cultos nesses locais também. Isso trouxe de importância para a sociedade. A mentalidade dos jovens mudaram com relação à moral, à ética, a respeito, a obediência, ou seja, esse avivamento de 1970 trouxe uma mudança social de forma extraordinária nos dias em que isso ocorreu. E agora nós estamos vendo o início desse avivamento agora, lá nessa mesma capela, tá, que ocorreu em 1970. E até agora já são mais de 100 horas de adoração, de louvor, de pregação, e muitas pessoas vão para suas casas, sentem vontade de voltar para o ambiente de culto. E voltam e começam a adorar novamente. Isso está se repetindo já por esse período de tempo. E o que isso significa para esse tempo? Que exatamente o Espírito de Deus está sendo derramado, como foi dito pelo profeta Joel no capítulo 2, versículo 28 em diante, e no próprio livro de Atos, capítulo 2, que Pedro recita esse texto, mostrando que o Espírito de Deus seria derramado nos últimos dias. E como eu já falei aqui em alguns vídeos, paralelo à apostasia, nós vamos ter um avivamento. Tá? Enquanto um grupo se apostata, outro grupo vive o derramamento do Espírito. Então isso é notório. A igreja primitiva passou por muitas decadências, muitos conflitos, muitos problemas, mas paralelo a isso, existiam aqueles que se mantiveram acesos, fervorosos e avivados, tá bom? Então o que nós estamos vendo é exatamente o início de um derramamento do Espírito nessa cidade. E que Deus possa abençoar para que isso se estenda por muitos outros lugares, porque o avivamento ele tem uma finalidade. O avivamento não é para alegrar pessoas simplesmente, não é para que pessoas pulem, caiam, rodem, essas coisas. Não, avivamento é mudança de contexto. Mudança de esfera. Avivamento é transformação de ambiente. Se um evento como esse acontecer e não houver mudanças significativas na sociedade, no meio da igreja, nós não podemos classificar como um avivamento. Estamos tendo um nível de busca intensa nesse ambiente, mas ainda não pode ser chamado como um avivamento acontecendo. Nós podemos dizer que é o início de um avivamento. Porque no início do avivamento sempre há muita fome, sede,
desejo por Deus. E quando o avivamento começa a acontecer, as pessoas começam a abandonar as práticas pecaminosas e a sociedade começa a sofrer o processo de transformação. Isso é regra para todo avivamento. Se você estudar as histórias dos avivamentos, você vai ver isso. Essas deturpações doutrinárias, esses conflitos entre denominações, rachas e coisas que aconteceram sempre são posteriores ao avivamento. O avivamento traz unidade, o avivamento traz alinhamento à palavra, o avivamento traz uma visão coerente do texto, o avivamento nos leva a um processo de transformação pessoal. Portanto, quando tudo isso estiver acontecendo, será sim chamado de um avivamento que está transformando a sociedade. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe.